Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Se tem uma coisa que a torcida do Flamengo é boa, é em entender que o time não funciona, um clube não funciona só com jogadores dentro de campo. E é por isso que nesse canal a gente não fica falando só de fofoquinha de mercado ou falando sobre o que aconteceu no jogo. A gente fala também sobre todo o sistema que envolve o Flamengo, questões financeiras, questões administrativas. E no vídeo de hoje, eu inspirado nesse livro aqui, não sei se vocês conhecem, A Bola Não Entra Por Acaso, do Fernando Soriano, que participou daquele momento de crescimento lá do Barcelona, após Ronaldinho Gaúcho, que aí ele fala sobre estratégias de inovação e eu sempre tenho um caderninho que eu anoto o que o Flamengo poderia fazer para se tornar maior do que ele já é, para suprir essa barreira aí do teto do futebol brasileiro. Parece que o futebol brasileiro tem uma âncora, tem um teto que trava todos os seus clubes. Eu acho que o Flamengo pode passar muito desse teto e se tornar um clube verdadeiramente global. E aí eu sempre deixo algumas anotações sobre algumas coisas que o Flamengo poderia imprimir. Eu tenho mais de 15 coisas anotadas. Hoje eu resolvi trazer 3 dessas coisas. Eu quero também a opinião de vocês, se vocês têm alguma ideia para tornar o Flamengo maior do que ele já é, para tornar o Flamengo cada vez mais forte, tornar o Flamengo um clube verdadeiramente global e não só um clube hegemônico do ponto de vista local. Já deixa aqui nos comentários. Aliás, eu queria já deixar aqui o meu grande abraço para o Ismael Araújo de Itaituba, no Pará. Então um grande abraço, saudações rubro-negras para você aí, Ismael, e também para toda Itaituba. Também queria deixar um outro abraço para um cara que está sempre aqui no canal, super parceiro, o Celso, que é lá do Japão, acompanha a gente lá do Japão e é rubro-negro. Para ser rubro-negro não tem localização, não tem idade, não tem nada. Então o Celso está lá no Japão, deve assistir as partidas de madrugada ou pela manhã, quando as partidas são à noite, né? E tá aí acompanhando, não é menos rubro-negro que ninguém, ao contrário, até mais, que acompanha lá de longe. Bom, e aí o Celso me deixou um comentário que me fez pensar no seguinte, aí ele falou: Vinícius, 4 mil inscritos aí durante o carnaval, parabéns, o canal tá crescendo. É verdade, ele está crescendo com os bons, com as pessoas com quem não espera clickbaits, com quem não espera fofoquinhas só fofoquinha de jogador, fofoquinha de futebol, pessoas que querem o canal, o Flamengo cada vez maior. Então, se você é um desses, se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente manda por aqui, já se inscreve no canal. Eu olho as estatísticas lá, tem mais de 50 mil pessoas que vêm de forma recorrente, assiste mais de um vídeo, mas acaba não se inscrevendo. De repente, se você não se inscreveu ainda, esqueceu, deixou para um outro momento, já para aí um segundinho, aperta o botão de se inscrever, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente lança aqui e aperta curtir para esse vídeo chegar para mais pessoas. Vamos para a primeira ideia para tornar o Flamengo maior do que ele já é. Eu dividi essa ideia em 2 partes. E a primeira coisa é criar uma escola de treinadores, uma formação de treinadores, tanto para a base quanto para o profissional, com as características do Flamengo jogar. O que eu quero dizer com isso? Os treinadores precisam entender como colocar em campo, colocar treinamentos, promover e planejar sessões de treinos que façam com que o time jogue do jeito que o Flamengo historicamente espera jogar. Bom, é fácil isso? Não. É preciso ter gente altamente especializada em pedagogia do esporte, tem gente nas universidades, tem gente da bola, e essas coisas precisam estar conectadas. Então, nós temos grandes jogadores históricos, temos supervisores, temos pessoas da parte prática ali, mas também tem gente da pedagogia do esporte, da educação física, dos estudos do futebol. Essas pessoas precisam conversar e formar uma escola de treinadores do jeito Flamengo de jogar. Se o Flamengo fizer isso, ele vai conseguir suprir uma coisa muito difícil aqui no Brasil, que é colocar um estilo próprio do clube. A torcida do Flamengo espera um jeito de jogar e quando o time não está jogando dessa maneira, as coisas ficam muito mais complicadas. A gente vê isso acontecer em vários clubes, treinadores que não tem muito a ver com o estilo do clube, que chegam e querem imprimir e acabam não acontecendo. No Flamengo aconteceu várias vezes, eu posso citar, vocês vão citar vários exemplos aí de treinadores que não tinham nada a ver com o jeito do Flamengo jogar e que acabaram tendo uma vida muito dificultada e acabaram dificultando também a torcida a gostar daquele time em campo. Então o Flamengo precisa ter uma escola própria de formação de treinadores. Mas Vinícius, para que essa escola própria de formação de treinadores? Para formar treinador para o profissional exclusivamente? Não, mas também. Também é claro que dali podemos tirar grandes treinadores aí para servir ao time profissional, treinadores que já entendam o formato, o jeito que o clube é, o jeito que o clube espera jogar, o jeito que a torcida entende o futebol. Dali pode sair treinador para profissional. Mas essa escola teria uma finalidade muito clara, que é fazer com que o Flamengo espalhe
escolas de futebol por todo o Brasil, escolas de futebol que não seriam vendidas no formato franquia, daquela Fly escolinha, em que o aluno vai lá e paga R$ 200, R$ 200 por mês, 150, não sei. Ao contrário, esse formato distribuiria franquias da base do Flamengo, da Escola Flamengo de Futebol, por todo o Brasil para treinadores que fizessem esse curso. Esse curso poderia ser pago, talvez não tão caro, né, mas pago pelo menos para custear ali o investimento de se fazer essa escola de treinadores. E aí os treinadores que se formassem dentro com notas ou com um entendimento muito claro do que é a escola do Flamengo, do que é o formato Flamengo de jogar futebol, poderiam ser selecionados para serem detentores de uma dessas franquias que vai estabelecer esse modelo de jogo pelo Brasil inteiro para jovens de idades da base. Então o que aconteceria? O Flamengo teria muito mais capilaridade de captação de jogadores com esses treinadores. Imagina se cada cidade no Brasil tivesse um treinador, um professor de educação física ou um ex-jogador que se formou também, que fosse capaz de implementar um tipo de treinamento que formasse jogadores já com as características do Flamengo e mais do que isso, que conseguisse levar esses grandes, os atletas de destaque, os garotos que se destacam para a base do clube. Então o Flamengo ganharia muita capilaridade. Mas, Vinícius, como que bancaria isso? Bom, existem outros formatos. Um é o formato do curso, outro, o próprio treinador poderia ter um valor simbólico lá nas escolas de cobrança, ou também poderíamos fazer uma outra coisa para se treinar nessa escola. Primeiro também o Flamengo poderia fazer parceria com marcas locais, não só com grandes marcas. Então o Flamengo sim consegue fazer apoios regionais e municipais para que essas escolas sejam implementadas, e esses treinadores também tivessem sua remuneração. Poderia ter um esquema de bolsas, alguns atletas pagos, outros não. Poderia ter um valor simbólico, mas que na soma com a marca Flamengo o professor ganhasse ali uma grana legal. Ou também poderíamos ter uma obrigatoriedade de compra dos uniformes dessas escolas de futebol pelo clube. Então o clube mesmo confeccionaria, ele mesmo, ou em parceria, por exemplo, com uma marca esportiva, por exemplo, no caso agora a Adidas, confeccionariam esse uniforme, e todo atleta que fosse treinar em um desses polos, uma dessas franquias aí do Flamengo, obrigatoriamente teriam que comprar esse uniforme. E aí, para a gente ter jogadores de todas as classes sociais, também precisaríamos ter bolsas para atletas com menos condições financeiras. E aí o Flamengo conseguiria ter uma capilaridade muito grande. Uma das ideias. Vinícius, é fácil de implementar? Não é fácil, mas também não é complicado. Existem muitas pessoas qualificadas para estabelecer um curso dessa maneira, pessoas que entenderiam o jeito Flamengo de jogar e que facilitariam esse processo. E com certeza, pelo Brasil inteiro, nós temos professores a fim de encampar um projeto desse tipo, de fazer com que o Flamengo tenha espaços, trazer a marca Flamengo para dentro do seu espaço. Então, com certeza, a gente teria muita gente interessada nesse tipo de processo. Uma outra ideia, a segunda ideia, que também vai no cerne aí das categorias de base, dessa vez não no cenário nacional, mas no cenário internacional, é que o Flamengo mantenha categorias de base por todos os continentes em países estratégicos. Então o Flamengo deveria sim bancar times, bancar do mesmo jeito que banca a base do clube ali no Ninho do Urubu, deveria bancar centros de treinamento na África, centros de treinamento na Ásia, centros de treinamento na Oceania, centros de treinamento na Europa e em outros países da América. E aí, Vinícius, vai ser muito caro isso. Talvez, caro se a gente for pensar relativamente pelos benefícios, talvez não seja bem a palavra. O Flamengo, se ele mantiver, por exemplo, um centro de altíssima qualidade na África, ele vai atrair grandes atletas. O mercado europeu está contratando o tempo inteiro na África. A gente consegue ver a quantidade de jogadores africanos em grandes times da Europa. E o Flamengo em nenhum momento pensou nesse mercado, pensou em organizar. E esses clubes europeus não mantêm grandes centros de estrutura lá. Eles vão com olheiros, tiram o jogador e levam para a sua base. Talvez o Flamengo mantivesse uma estrutura que não precisa ser altamente rebuscada, não precisa ser exatamente igual a do Ninho, mas que uma estrutura boa, confiável, que desse oportunidade de bons treinadores, de repente até formados nessas escolas de treinadores, trabalhassem com esses atletas e colocassem neles o estilo Flamengo de jogar. O Flamengo teria um poder de capilaridade, de captação de atletas mundial. E mais do que isso, também levaria sua marca para todos os continentes. O Flamengo precisa pensar
na internacionalização da sua marca. Então, se você tem num país importante, vamos falar aqui a China ou um país da África, África do Sul, Nigéria, se o Flamengo tem na Nigéria, um exemplo, estou citando países aí, mas poderia ser em qualquer outro, se o Flamengo tem na Nigéria um grande centro de treinamento moderno, com uma equipe profissional bem qualificada para fazer a formação de jogadores. Esse investimento, eu trato, esse gasto aí não seria nenhum gasto, seria um investimento, já que dali poderíamos ter grandes atletas e mais do que isso, poderia fazer com que a marca do Flamengo ficasse conhecida mais fortemente de maneira mundial, atraindo aí um público consumidor que de repente o Flamengo está jogando no lixo, não está tratando, não tá, é um dinheiro que não está vindo. Então, de repente, na África, na Austrália, outro, imagina na Austrália, a gente está numa base do Flamengo, todos os garotos apaixonados por futebol vão começar a entender o que é o Flamengo, buscar o Flamengo aí nas redes sociais, vão buscar os jogos do clube, e o Flamengo começa a ter uma presença muito maior do ponto de vista mundial, né? E atrair dinheiro, venda de camisa, marca, jogos, patrocínios e tudo isso mais. Para um patrocinador mundial é muito melhor tratar com um clube que tem presença mundial do que um clube que só tem presença regional ou nacional. O Flamengo, claro, é regional. Bom, então essa é uma segunda ideia. O Flamengo pode manter esses centros de treinamento que encampem aí o seu jeito de jogar futebol, com o seu modelo de jogo e que também sejam capazes de buscar atletas em vários lugares no mundo e divulgar a sua marca. Então fazer com que o Flamengo fique mais forte aí em nível mundial. Terceira ideia, quase maluca, mas nem tanto assim para fazer o Flamengo maior do que ele já seria praticamente patrocinar grandes clubes em países com um grande mercado consumidor, mas que ainda não possuem um futebol muito forte. Então, por exemplo, o Flamengo poderia ir na China, escolher um time qualquer da China e formar uma parceria de contribuição técnica. Significa que o Flamengo vai botar dinheiro, patrocinar esse clube? Vamos pensar no Guangzhou Evergrande. Estou dando um exemplo maluco, o time inclusive está com problemas lá, mas enfim. Vamos pensar um time qualquer da China. Time X da China. O Flamengo patrocinaria esse time como? Botaria dinheiro no clube? Não, mas o Flamengo tem uma base que forma jogadores de forma recorrente, de bom nível e que poderiam disputar o campeonato chinês, e o clube fica pagando o salário desses jogadores porque quando eles estão na base o Flamengo precisa fazer um contrato grande para se proteger. Aí faz um contrato grande, chega no profissional, eles não estão em condição de jogo, de repente eles poderiam ir para um mercado desse, fortaleceriam o time e o Flamengo utilizaria esses atletas, eles amadureceriam em um outro formato de campeonato. Mas, Vinícius, por que o Flamengo faria isso? E aí eu vou citar um exemplo. Quando se ventilou que o Flamengo compraria o Tondela tinha um Instagram pequenininho, poucos seguidores e tal. E aí quando o Flamengo noticiou a possibilidade, hoje o Instagram do Tondela, as redes sociais do Tondela estão lotadas de rubro-negro, cresceu absurdamente. E por que isso? Porque, é claro, quando você vê a ligação com o seu clube do coração, você quer conhecer, você quer ver como está, você já começa a ventilar ali a possibilidade. E imagina então, se o Flamengo viesse num clube desse de grande torcida, num país desse de grande mercado consumidor, citei a China, pode ser a Índia, pode ser o próprio Japão, de um mercado consumidor. Japão, que a gente já tem uma ligação histórica com um dos clubes, o clube do Zico. Então, quer dizer, o Celso até pode falar melhor pra gente como que funciona lá essa ligação com o Flamengo. Mas então, o Flamengo poderia ter essa ligação com alguns desses clubes. Os clubes deveriam e obrigatoriamente ajudar a divulgar a marca Flamengo lá, e esses torcedores começariam a ter um outro time, como se fosse um segundo time, um time do mundo, né? Um time para torcer na América, um time para torcer nos campeonatos internacionais que o Flamengo fosse disputar, e também acompanhar os campeonatos locais, que tem muita gente interessada em acompanhar o Campeonato Brasileiro, acompanhar a Libertadores. Então o Flamengo poderia ter mais esse mercado consumidor, ter mais pessoas ligadas ao clube, se também de repente se colocasse como parceiro de grandes clubes de campeonatos que não são tão tradicionais assim, mas que têm um grande mercado consumidor para o futebol. Então essa seria uma maneira do Flamengo ganhar em vários aspectos e sem fazer grandes investimentos, já que os jogadores seriam os próprios jogadores que são formados na base, mas que o Flamengo acaba tendo que emprestar para um clube pequeno aqui, um clube menos importante de Portugal. Então, de repente, numa dessas, o Flamengo consegue fazer um fortalecimento de marca, fazer uma parceria e começa a ter o seu escudo, o seu time, o seu clube
tendo mais importância no cenário mundial. Essa foi a terceira ideia. Eu tenho mais 15, eu preparei eu tenho uma lista gigante sobre ideias não tão tradicionais assim para fazer o Flamengo maior do que ele já é. Se você tem alguma, já deixa aqui no seu comentário, eu vou ler com todo carinho. Se vocês gostaram desse vídeo, querem mais ideias, eu posso fazer uma parte 2, parte 3, parte 4. Deixa aqui no comentário falando se você gostou ou não. Esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Mais tarde tem mais. Deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que eu lanço por aqui. Mengo é paixão, valeu!